Hoje o nosso tema é o resumo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, A Fé que Transforma Pensamentos em Riqueza. Napoleon Hill acreditava que toda conquista nasce primeiro na mente e que a fé é a ponte invisível entre o pensamento e a realidade. Não se trata de religião, mas de uma força mental capaz de transformar o que você imagina em algo palpável, um poder que separa quem apenas sonha de quem realmente realiza. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Como a fé pode se tornar o combustível da ação, o escudo contra o medo e o segredo que desperta o potencial ilimitado da mente humana. Prepare-se para mergulhar num dos ensinamentos mais profundos de Pense e Enriqueça e descobrir por que, quando você aprende a acreditar de verdade, o impossível deixa de existir. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem transformar tudo que tocam em sucesso, enquanto outras lutam a vida inteira sem sair do lugar? Não se trata apenas de talento, sorte ou oportunidades. Existe uma força invisível que separa os que acreditam dos que duvidam. E é exatamente sobre isso que Napoleon Hill fala no segundo passo para a riqueza: a fé. Fé. Mas não no sentido religioso, certo? Você fala daquela crença interior que faz a gente seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível? Exatamente. Hill descreve a fé como a energia mental que transforma pensamentos em realidade. Quando o desejo é alimentado por uma fé inabalável, ele se torna um comando irresistível para o subconsciente. E o subconsciente, por sua vez, começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades em direção àquilo que acreditamos ser possível. Então, no fundo, não é só pensar positivo, é sentir de verdade que aquilo já é real. Isso mesmo. O pensamento é a semente, mas a fé é o sol que faz germinar. Napoleon Hill diz que a fé não nasce do nada. Ela é criada, cultivada, alimentada pela repetição de pensamentos positivos e afirmações conscientes. É o processo de autossugestão que constrói a confiança interior. Interessante. Então, quando alguém duvida, é como se estivesse programando o próprio fracasso. De certa forma, sim, porque o subconsciente não discute, ele apenas obedece. Se você diz, não consigo, é difícil, isso não é para mim, a mente aceita como uma ordem. Mas se você repete, eu posso, eu mereço, eu vou conseguir, começa a criar uma vibração de crença. E é essa vibração que atrai as condições certas. Faz sentido. É como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Perfeito. E é por isso que Hill diz, a fé é o estado de espírito que pode ser induzido por autossugestão. Não é algo místico, é um processo mental prático. Ele sabia que quem domina a própria mente domina o próprio destino. Então, no fundo, acreditar é um ato de disciplina, não apenas de esperança. Exato. E quando essa disciplina se transforma em hábito, a fé se torna natural e a vida começa a responder de forma diferente. Napoleão Hill costumava dizer que a fé é como um ímã invisível. Ela atrai para a mente tudo aquilo que está em harmonia com nossos pensamentos dominantes. Quando acreditamos profundamente em algo, passamos a agir, sentir e até perceber o mundo de forma alinhada a essa crença. E é aí que a mágica começa. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar. É como se o mundo mudasse porque nós mudamos primeiro? Exatamente. Hill explicava que o universo responde à vibração dos nossos pensamentos. Quando a mente está cheia de medo e dúvida, emitimos uma frequência que afasta o sucesso. Mas quando a mente é preenchida por fé e propósito, ela emite uma energia que abre portas, às vezes em lugares que jamais imaginaríamos. Então, a fé não é passiva. É uma força ativa que move a ação, certo? Sim, fé verdadeira não é esperar de braços cruzados. É agir como se o resultado já estivesse a caminho. É trabalhar com entusiasmo e convicção, porque lá no fundo, você sabe que é possível. Hill viu isso em todos os grandes líderes e empreendedores que estudou. Eles agiam com uma certeza inabalável, mesmo quando ninguém mais acreditava. Mas e quando o medo aparece? Porque é fácil acreditar quando tudo vai bem, mas quando as coisas desabam, manter essa fé parece impossível. Essa é a prova real. Hill ensina que o medo é o oposto da fé. Ele paralisa, enquanto a fé impulsiona. Por isso, o segredo é cultivar a mente diariamente. Ler, repetir afirmações positivas, se cercar de pessoas que também acreditam. A mente é como um jardim. Se você não planta, as ervas daninhas do medo tomam conta.
Então, o treino é constante. Não existe fé sólida sem prática mental diária. Exato. Hill dizia que o sucesso não vem de um golpe de sorte, mas de uma mente treinada para acreditar com tanta força que o impossível se torna inevitável. Hill também dizia que toda grande conquista começa na imaginação, mas só se concretiza quando a fé transforma essa imagem em ação. É como se o pensamento fosse o plano e a fé o motor que o coloca em movimento. Ele via a mente humana como uma central de energia, capaz de emitir e receber vibrações. E a fé é a frequência mais poderosa dessa transmissão. E isso explica porque pessoas com a mesma capacidade podem ter resultados tão diferentes. Algumas acreditam, outras duvidam. Perfeito. A diferença raramente está no talento, está no nível de crença. O que Hill observou é que os maiores realizadores mantêm uma fé constante, mesmo quando a realidade mostra o contrário. Eles não esperam provas para acreditar. Eles acreditam primeiro e as provas aparecem depois. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente desiste antes de ver o resultado justamente porque não acredita o suficiente. Exatamente. E é nesse ponto que Hill nos desafia a sermos persistentes na fé, assim como somos no trabalho. Ele escreve que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. É o que transforma uma simples ideia em uma força viva capaz de mudar o destino de uma pessoa. Mas como aplicar isso no dia a dia? Porque é fácil entender o conceito, mas difícil viver com essa confiança todos os dias. A prática é simples, mas exige constância. Hill ensina que devemos alimentar o subconsciente com imagens claras do que desejamos, repetir palavras de poder e eliminar qualquer pensamento negativo assim que ele surgir. Com o tempo, a mente aprende a acreditar antes de ver. E é aí que o milagre acontece. A realidade começa a refletir aquilo que você sente por dentro. Então, no fundo, ter fé é ensinar a mente a confiar no invisível até que o invisível se torne visível. Exatamente. E quando essa fé se combina com um desejo ardente, o primeiro passo que já discutimos, o resultado é inevitável. Hill chamava isso de a fórmula da criação mental. Desejar, acreditar e agir. Napoleon Hill acreditava que a fé é uma lei universal, tão precisa quanto a gravidade. Ela opera silenciosamente, mas sempre em resposta ao que acreditamos ser verdadeiro. Quando a mente se convence de algo, começa a atrair pessoas, ideias e circunstâncias que confirmam essa crença. É como se o universo dissesse: se você acredita, eu coopero. Isso me faz lembrar aquelas situações em que tudo parece se alinhar de repente, como se o destino conspirasse a favor. É disso que ele falava? Sim, e ele chamava isso de harmonia mental. Quando nossos pensamentos, emoções e ações estão em sintonia, criamos um campo de energia que atrai o que é semelhante. É por isso que a dúvida quebra o ritmo. Ela interrompe o fluxo dessa energia. Hill dizia: a fé e o medo não podem habitar o mesmo espaço. E essa é uma das frases mais poderosas de todo o livro. Então, para viver com fé, é preciso vigiar constantemente os pensamentos, porque o medo pode se disfarçar de prudência, não é? Exatamente. O medo é sutil. Às vezes aparece como excesso de lógica, como aquela voz que diz: seja realista, isso é arriscado demais. Mas Hill nos alerta: o excesso de realismo mata os grandes sonhos. A fé é ousada, criativa e muitas vezes parece irracional, mas é ela que faz a história avançar. E o mais curioso é que, quando a gente finalmente dá o primeiro passo com fé, o medo perde força. É como se o ato de agir fosse a prova viva da crença. Isso é perfeito. Hill acreditava que a fé se renova na ação. Não basta afirmar mentalmente, é preciso agir com convicção. A ação é a linguagem que o universo entende. Cada passo dado em confiança fortalece o próximo. Então, quanto mais acreditamos e agimos, mais a fé cresce. É um ciclo. Um ciclo que transforma vidas. É por isso que Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda acumulação de riquezas. Mas ele não falava apenas de dinheiro, falava de uma riqueza mental, espiritual e emocional. Hill observou que a fé cria uma espécie de lente através da qual enxergamos a vida. Quando você acredita profundamente, começa a ver possibilidades, onde antes só havia obstáculos. As oportunidades não aparecem por acaso, elas sempre estiveram ali. Mas a mente sem fé é cega para enxergá-las. Então é como se a fé abrisse os olhos da mente.
A realidade não muda de repente. O que muda é a forma como a gente percebe e reage a ela. Exatamente. E isso muda tudo. Hill via a mente como um transmissor e receptor de vibrações. Quando você mantém uma fé firme, emite uma frequência de certeza, e essa vibração conecta você a pessoas e circunstâncias na mesma sintonia. É o que muitos chamam de coincidência, mas Hill chamava de resposta da mente universal. Isso é incrível porque significa que a fé não é apenas uma crença interna, mas também uma força de conexão com o mundo. Sim, ele acreditava que todos nós estamos conectados a uma inteligência infinita, uma fonte que responde à intensidade dos nossos pensamentos. E a fé é a ponte entre o consciente e essa inteligência. Quanto mais pura e constante é a crença, mais rápido a resposta chega. E o contrário também é verdadeiro, certo? Quando duvidamos, é como se cortássemos essa ponte. Perfeito. O medo e a dúvida bloqueiam a comunicação com essa mente superior. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. O sinal existe, mas você não consegue ouvir. Hill dizia que quem aprende a pensar com fé vive em harmonia com a fonte da criação. Isso muda completamente a forma de enxergar a fé. Não como algo distante, mas como uma habilidade mental e espiritual que pode ser desenvolvida. Exatamente. E é por isso que ele insiste tanto na prática da autossugestão, porque é ela que alimenta essa fé todos os dias. Repetindo ideias positivas, você reprograma o subconsciente e mantém a mente sintonizada com o sucesso. Então a fé não é um dom, é uma decisão diária. É isso mesmo. Uma decisão de acreditar no que você quer criar, mesmo antes de ver qualquer sinal externo. É o maior ato de coragem humana. Napoleão Hill acreditava que a fé é a energia criadora mais poderosa do ser humano e que ela se manifesta em silêncio nos pensamentos que mantemos quando ninguém está olhando. É nesse momento, no diálogo interno, que decidimos se somos guiados pela confiança ou pela dúvida. Ele dizia que a mente é como um espelho, reflete exatamente aquilo que projetamos sobre ela. E é curioso como às vezes a gente pensa que acredita, mas lá no fundo existe uma parte da mente que ainda duvida. Isso também influencia o resultado, não é? Influencia completamente. Hill explicava que a fé verdadeira não se mede pelo que dizemos acreditar, mas pelo que sentimos quando estamos sozinhos com nossos pensamentos. É uma vibração emocional, não uma declaração racional. Por isso, ele insistia que devemos sentir o sucesso antes de conquistá-lo, viver mentalmente a realidade desejada até que ela se torne inevitável. É como se a vida fosse um reflexo daquilo que a gente sente ser real, e não apenas do que a gente quer que seja real. Exatamente. E é por isso que o processo de repetição é tão importante. Cada pensamento afirmativo é como um tijolo na construção da fé. Com o tempo, essa estrutura mental se torna tão sólida que nada externo pode abalá-la. Hill observou que os grandes realizadores mantêm esse estado de crença mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Isso explica porque algumas pessoas parecem ter uma calma inabalável mesmo em meio ao caos. Elas confiam num resultado que ainda não existe, mas agem como se já fosse real. Sim, e é justamente essa confiança que cria as condições para que o resultado aconteça. A fé reorganiza a realidade. Hill dizia que o sucesso é primeiro conquistado na mente e só depois no mundo físico. O erro da maioria é querer ver para crer, mas os verdadeiros criadores aprendem a crer para ver. Então, no fundo, a fé é a chave que abre todas as outras portas, inclusive as do subconsciente, da ação e da persistência. Perfeito. Sem fé, os outros passos de pense e enriqueça não têm força, mas com fé, cada um deles se torna um instrumento de poder. É a centelha que acende todo o processo da riqueza mental, emocional e espiritual. No fim, Napoleão Hill nos mostra que a fé não é um conceito distante, mas uma força viva que precisa ser sentida, praticada e experimentada todos os dias. Ela nasce de um desejo ardente e cresce com um pensamento disciplinado. A mente humana é uma oficina divina, e a fé é a ferramenta que molda a matéria invisível dos pensamentos em realidade tangível. É bonito pensar assim. Porque, no fundo, a fé não depende do mundo lá fora, mas daquilo que a gente decide cultivar dentro de si. Exatamente.